Então a gente combinou o seguinte, na aula passada, o Érico não estava aqui, a Melissa chegou praticamente no final, então Érico, a gente combinou o seguinte, e você fica sujeito aí também a você poder. Ao invés de quebrar a aula em 2 dias, de 2 horas, fazer aula longa, segunda-feira, 4 às 8, com intervalos, como a gente está acostumado a fazer. Você tem como ficar aqui segunda-feira até mais tarde ou você teria compromisso após as 6? Dá para você? Então tá. Então a nossa ideia seria usar as segundas-feiras, né? Então hoje a gente faz a aula, vamos dizer, bem em caráter especial. E semana que vem, segunda-feira, tem um problema para mim. Então eu vou falar, o Tião combinou de quando eu não desse aula, ele usar o horário da segunda-feira. Então, segunda-feira eu não dou aula. Então, semana que vem ainda vou dar aula na quinta. Eu vou dar aula hoje e dou aula na quinta. Segunda-feira o Tião dá aula. Aí a partir da outra semana que eu vou pegar as segundas-feiras longas, tá bom? Porque essa semana ainda tem uma banca de tese segunda-feira fora, e eu não vou poder estar aqui à tarde. Então vamos fazer assim, segunda-feira o Tião entra para fazer a parte que ele queria continuar com vocês de QCD, e eu volto a entrar em sala quinta-feira, mas aí 4 horas, normal. E aí na outra semana, se Deus quiser, eu retorno fazendo segundas-feiras, 4 horas já. Bom, tá combinado assim, né? Então tá bom, então nós vamos começar agora a parte, né, referente a um setor importante do modelo padrão. Para nós, né, o modelo padrão da física de partículas é uma teoria mais ampla que incorpora os fenômenos, vamos dizer assim, fortes, né, interações nucleares fortes e a interação eletromagnética e as interações fracas. E aqui nós vamos ficar com um setor que a gente vai chamar de eletrofraco. Então, a gente tem a interação eletrofraca. Então, já compreender que a interação eletromagnética e a interação fraca, elas caminham juntas, apesar de nós, né, muitas vezes por motivos de disciplina, separar uma coisa da outra, e a gente consegue ter uma boa descrição do eletromagnetismo separadamente das interações fracas. Mas se a gente hoje for olhar os testes de precisão, os experimentos mais precisos, e com os experimentos de alta energia, à medida que as energias vão aumentando, já não dá mais para tirar da teoria eletromagnética aquilo que é a contribuição do setor fraco. Quer dizer, num acelerador como era o LEP, né, antes do LHC, um acelerador elétron-pósitron, como foi o LEP, né, que operou entre 1987 e 2001, aqui no LEP nós tínhamos um anel de colisão, mais e menos. E aí o espalhamento, com um nível de energia bastante alto. A gente conseguiu chegar no LEP uma energia na faixa de 204 GeV. Era uma energia, né? Para elétron-pósitron é uma energia muito alta. Para próton não, mas para elétron-pósitron é uma energia muito alta. Então essa energia, processos como, por exemplo, espalhamento elétron-elétron, já não dá mais para pensar que os elétrons interagem, só trocando fóton, né? Então essa aproximação de que a interação eletromagnética, né, entre elétrons é feita só trocando fótons, ela fica muito limitada, porque na verdade com esse nível de energia a gente já consegue excitar graus de liberdade que não são eletromagnéticos, mas por exemplo, elétron podem trocar, por exemplo, também no Z0. Então eles podem trocar fóton, normalmente a interação eletromagnética é padrão, mas eles podem trocar Z0. Como podem trocar também o bóson de Higgs. O elétron se acopla ao bóson de Higgs. Então eu posso ter no espalhamento elétron, quando a gente vai tirar a seção de choque, por exemplo, né? O espalhamento elétron, essa seção de choque aqui, ela vai receber efeitos eletromagnéticos, então ela vai receber efeitos eletromagnéticos, mas vai receber efeitos também do setor fraco. Então vão aparecer aqui constantes de acoplamento ligadas à interação fraca. Constante de acoplamento do elétron com Z0, constante de acoplamento do elétron com Higgs, porque eu tenho energia suficiente para já excitar modos que eu não excitaria na eletrodinâmica. Por um espalhamento eletrodinâmico, como a massa de repouso do elétron é 0,5 MeV, se eu jogo em cima, quer dizer, se eu disponibilizo para o elétron energia na faixa dos MeV, alguns MeV, eu estou, na verdade, praticamente só fazendo ele trocar fóton. A gente tem muito pouca probabilidade de excitar objetos pesados como o Z0 e o H, que tem massa na faixa dos 10 a 2 GeV.
Então, se eu trabalho com energia na faixa, sei lá, de neves, né, ou 10 a 2 neves, assim, a gente está 3 ordens de grandeza abaixo. Mas quando a gente já... Por quê? Porque a gente não consegue, não tem energia suficiente para excitar esses módulos aqui. Mas se agora eu começo a jogar, fazer espalhamento do elétron para elétron, em energias na faixa de 204 GeV, 102 GeV, por feixe no centro de massa 204 GeV, eu já começo a dar bastante energia ao meu sistema para ele excitar objetos que o eletromagnetismo já não vê. Então, a interação eletromagnética entre elétrons, né, ela começa a ser corrigida se nós agora dermos energia suficiente para excitar outros setores, né, da teoria eletrofrágil. Então, depois de um certo nível de energia, quer dizer, quando a gente já penetra a energia na faixa dos GeVs, já não faz mais tanto sentido separar o eletromagnetismo da interação fraca. Então, quando a gente faz, né, por exemplo, eletromagnetismo numa região de alguns faixa do GeV, de alguns MEVs, faz sentido, é uma boa aproximação esquecer, zerar o setor fraco. Mas depois de um certo nível de energia, a interação entre elétrons, ela começa a perceber o mundo fraco, começa a perceber o W, o efeito do Z0, o efeito do bóson de Higgs, o efeito de neutrino. Então, a interação eletrofraca é uma interação que, na verdade, substitui a nossa noção de interação eletromagnética. Claro, quando a gente está estudando eletromagnetismo no sentido macroscópico do Jackson, eu faço de Maxwell, a gente não precisa pensar que o eletromagnetismo é parte da interação fraca, mas em processos mais elementares, né, em energias altas, o espalhamento de objetos que interagem eletromagneticamente começa já a sofrer interferência do setor fraco e do setor forte também. Se a gente for olhar o espalhamento eletromagnético vamos dizer assim, em consequências mais fundamentais, a gente pode, por exemplo, aqui, já começar a corrigir a interação de elétron com elétron, colocando aqui, por exemplo, contribuição dos quarks. Então, por exemplo, né, esse fóton que é trocado aqui, ele tem energia suficiente para se materializar num par quark-antiquark que se reaniquila, se rematerializa sob a forma do fóton. Então, na verdade, esse espalhamento eletromagnético ele vai sofrer efeito da interação forte. Então, aqui eu tenho quarks. Então, aqui eu tenho constante acoplamento eletromagnético, né? Isso aqui é fóton e acoplando com a carga. Então, isso aqui é um acoplamento fraco, eletromagnético, não é forte, porque o fóton não tem acoplamento forte. Mas quem está entrando aqui são, por exemplo, as massas dos quarks. Então, até mesmo os quarks, né, começam, depois de um certo regime de energia, dar contribuição para a física, vamos dizer, eletromagnética dos elétrons, através de correções chamadas correções quânticas virtuais. Tá? Então, a nossa ideia não tentar motivar aqui hoje por que é importante, por que a gente apostou e deu certo numa interação eletromagnética. Até que ponto, por que os pioneiros, né, desse estudo unificado começaram a perceber que realmente o eletromagnetismo tinha que ter uma origem comum com a interação frágil. Por que isso foi tão evidente, né, aos olhos, né, das primeiras pessoas que trabalharam na área? Então, vamos trabalhar um pouco essa ideia, que é o que eu estou chamando aí a fenomenologia, e vamos chegar então nas simetrias. Então, o trabalho pioneiro, né, das interações fracas foi o trabalho de 1933, né, quer dizer, a gente inaugura a era das interações fracas aqui, com Fermi, né, nesse trabalho dele, que é um trabalho que se chamou, né, está aqui o título que ele publicou, na verdade, o trabalho originalmente em italiano, né? Então, na verdade, é tentativas, né, de uma teoria para a radiação dela, né?
Esse trabalho ele publicou na revista Científica Científica. É o volume 2, 1933, da página. Então esse trabalho aqui foi um trabalho pioneiro, em que Enrico Fermi identifica no decaimento beta do nêutron uma nova interação. Esse decaimento que já tinha sido estudado, né, pelo casal Curie, era um decaimento nuclear já conhecido. Enrico Fermi percebe que esse decaimento de uma nova propõe um novo tipo de interação. A novidade está muito no fato de que o nêutron, que é uma partícula nuclear, se transforma no próton. Nós estamos em 1973 e o nêutron já tinha sido descoberto em 1972, então já se sabia que a massa do nêutron é aproximadamente a massa do próton, e já tinha alguns poucos anos da introdução da teoria de grupo na mecânica quântica, né, com o trabalho de Weyl, lá de 1927. Então, essa quase degenerescência entre o próton e o nêutron, o próton e o nêutron em massas quase iguais, aproximadamente iguais, mostrando que deve ter uma simetria no setor nuclear, indicando aqui uma simetria tipo dublete. E aí, se o nêutron se transforma no próton, nós temos então uma interação que não é eletromagnética, mas que muda a carga elétrica. Então, esse fato aqui já chamou a atenção do Fermi de que, bom, a interação é uma interação nova, uma interação fraca. Ele vai fazer uma teoria para esse decaimento, postulando que esse decaimento não é um decaimento nuclear, não é uma interação nuclear forte. Claro que nessa época ele não conhecia os neutrinos, né? Mas ele fala no trabalho dele original que algo que está faltando aqui, quer dizer, esse objeto que está faltando aqui, é o neutrino do Pauli. Na verdade é o antineutrino, mas ele diz, então nós estamos já introduzindo aqui, né, a noção de partículas hipotéticas, quer dizer, então até então se conhecia o elétron, se conhecia o próton, e o nêutron já tinha sido descoberto um ano antes. Mas ele diz, vamos introduzir, vamos adotar a hipótese do Pauli de que realmente há um neutrino. Então ele coloca já o neutrino e ele faz uma teoria nova, né, baseada na eletrodinâmica quântica, no paradigma do Thackeray, para essa interação aí. Mas o que é interessante é que a interação, diferentemente da interação nuclear forte e da interação fraca, ela muda o tipo de partícula. Então a carga eletromagnética sofre uma mudança. Então eu tenho uma corrente aqui forte, como se eu tivesse interação entre uma corrente forte, que é o setor próton-nêutron, e aqui uma corrente no setor leptônico, uma corrente que vai, né, que produz aqui um elétron, quer dizer, como se eu tivesse algo desse tipo. O nêutron está aqui, ele decai emitindo um próton, emitindo um elétron e o antineutrino do elétron. Então eu tenho aqui, nesse setor aqui, uma corrente carregada, uma corrente nuclear, acho que tem uma carga positiva, e aqui uma corrente negativa, que é a corrente fraca. Então a interação eletromagnética parece que ela está se processando pela interação de uma corrente carregada positivamente com uma corrente carregada negativamente. Essa aqui seria a corrente do setor nuclear e essa aqui seria a corrente do setor leptônico. Então, nós temos uma corrente carregada. Então, isso já mostra que talvez o eletromagnetismo ele não seja tão invisível para a interação fraca. Mas, claro, a interação é fraca, mas ela tem algo que o papel da carga elétrica está sendo explicitamente colocado aqui. Não é uma corrente eletromagneticamente neutra, como é o caso, por exemplo, na física de interação forte, os processos nucleares fortes, né, como, por exemplo, o processo entre quarks, não muda a carga do quark. O elétron do quark emite e absorve fóton, mantendo a mesma carga. Então, a corrente forte não é uma corrente carregada, mas as correntes fracas são carregadas. Então, isso aqui já abriu as portas de que, tudo bem, é interação fraca, mas seria interessante perceber mais claramente qual é a relação entre a interação fraca e a interação eletromagnética. Isso foi o trabalho de Enrico Fermi
de 33, que na verdade esse trabalho contrário não foi aceito, foi rejeitado pela Science, dizendo justamente que o trabalho era muito especulativo e que era fora da realidade. E a revista recusou o trabalho, por isso que o título está em italiano. Ele fez o trabalho em inglês, mandou para a Science, mas a Science recusou. E aí ele passou para o italiano, ele escreveu o trabalho em italiano e publicou nessa revista aí, na pesquisa científica. E alguns anos mais tarde a Science convidou ele para republicar o paper em inglês. Depois que ele ganhou o Prêmio Nobel de 37, aí a Science convidou ele para republicar esse trabalho, e aí a coisa ficou mais consolidada, de que realmente nós temos uma nova interação. O decaimento beta-nuclear não é um desmembramento da interação nuclear forte, mas é uma nova interação. Então a gente fixa aí a ideia da terceira interação, eletromagnetismo, que tinha gravitação, primeira interação, depois eletromagnetismo, interação nuclear forte, e agora interação nuclear rápida. Ficamos aí com as 4 interações. Então esse foi o trabalho do Fermi em 1933. Né? Depois, nós temos um próximo momento importante no desenvolvimento da física de interações fracas, foi a descoberta, em 1936, dos muons. Né? Então, aqui, eles foram descobertos experimentalmente, né? Não tinham sido previstos teoricamente, mas foram descobertos experimentalmente. Opa, olha aí. Então, eles foram descobertos experimentalmente. E aí, isso aqui também, mostrando que esse objeto aqui, esse muon, tem decaimento. Ele decai também no elétron, no antineutrino do elétron e no neutrino do muon. Então, esse aqui também é um decaimento fraco. Então, marcou um outro tipo de decaimento importante e consolidava a ideia de uma interação fraca, né? Certo? E aí, de novo, a gente percebe a mudança de partículas. Isso é uma característica interessante da interação fraca. A interação fraca, ela se processa fazendo com que haja, nesse caso a carga não muda, porque a carga do muon é igual a carga do elétron, mas muda a partícula. Então, de uma outra forma, também, a interação fraca tem uma outra característica interessante, que ela muda a categoria de partícula, muda o que a gente chama de flavor. Então, a massa é muito diferente. A massa do muon é aproximadamente 104 MeV por C2. Portanto, cerca, né, 200 vezes a massa do elétron. Então, isso também é um aspecto interessante da interação fraca, a mudança de tipo de partícula. Então, a fenomenologia da interação fraca, ela começa a se caracterizar por escalas muito diferentes da escala eletromagnética. Por exemplo, a interação eletromagnética, né, ela tem, vamos dizer assim, o que é fundamental, as energias típicas, né, da interação eletromagnética, são energias, a massa de repouso do elétron na faixa do médio, em 0,5 médio. Então aqui nós estamos, né, na faixa do médio, por causa da massa do elétron. Energia na faixa do médio, energia, né? Então nessa região de energia, médio, em termos de frequência, está na faixa, né, dos 10 a 16 Hz. Mas 10 a 16 Hz, né, então são, que dá tempos característicos, né, de 10 a menos 16 segundos. Né? Então, a gente tem períodos, a frequência é 10 a 16, o período é inverso, né? Então a gente está falando agora de tempos característicos que são na faixa de 10 a menos 16 segundos. Então esses são tempos característicos, né? Vamos dizer, são tempos típicos do processo eletromagnético. Então nós temos essa escala de tempo. Do ponto de vista da interação fraca, esse decaimento aqui é um decaimento na faixa de 10 a menos 6 segundos.
Isso aqui é o decaimento, é o tempo de vida média do mundo. Então, os processos fracos, eles têm uma escala de tempo que é muito mais estendida do que a escala de tempo do eletromagnetismo. Por exemplo, a interação nuclear forte, né? O que está em jogo, quer dizer, a escala típica da interação nuclear forte está na faixa dos 200 metros. Né? Basicamente, o raio do núcleo. O raio do núcleo está na faixa, né? O raio do núcleo está na faixa de 1 Fm. 1 Fm são 10 a menos 15 metros. Se a gente passa para a unidade de tempo, né? 10 a menos 15 metros, né? Pensando que C é igual a 1, então a gente tem que, se eu transformasse esse tempo em segundos, isso aí seria 10 a menos 23 segundos. 10 a menos 23 segundos. Né? Lembrando aí que delta x, né? Momento retilíneo. Então, delta, a escala típica aqui é na faixa de 10 a menos 15 metros. Isso aqui é 10 a 8 metros por segundo, então delta T 10 a menos 23. Então, os tempos típicos da interação forte são tempos na faixa de 10 a menos 23 segundos. Então, na LHC, quando os prótons se chocam e liberam quarks, esses quarks ficam ali liberados no plasma de quarks e gluons por cerca de 10 a menos 23 segundos. 10 a menos 23 segundos é o tempo de hadronização. Então, é o tempo, né? Vamos dizer assim, de hadronização. Então, se a gente começa a observar, a escala eletromagnética é uma escala, a escala fraca é uma escala muito diferente, ordem de grandeza muito diferente. Então, é uma interação muito particular. E ela tem uma escala que é muito extensa. Se a gente lembrar que o decaimento do próton, do nêutron, o nêutron decai no próton, no antineutrino do elétron, esse tempo aqui de decaimento, né, o tempo de decaimento do nêutron, é na faixa de 10 a 3 segundos. São 780 segundos, né? Basicamente 16, 17 minutos, né? 13, 14 minutos é o tempo de vida média do nêutron. Então, uma interação que tem uma escala que vai a 10 a menos 6 segundos, é o mu, 10 a 3 segundos é o nêutron. Então, a interação fraca é uma interação que tem uma peculiaridade muito grande na escala de tempo. Isso fixa, né, uma diferença dela, marca uma diferença dela muito grande em relação às demais interações. E as seções de choque, a gente calcular processos fracos, as seções de choque típicas do espalhamento fraco, elas são cerca de 10 a menos 2 das seções de choque típicas eletromagnéticas. Então, a interação fraca, ela é uma interação realmente mais fraca do que a forte e mais fraca do que a própria eletromagnética. Ela tem escalas diferentes. Foi até também nessa direção que Enrico Fermi estava ciente de que seria uma nova interação. Então, isso dá uma fenomenologia, né, um tanto diferente para a interação fraca. Marca a interação fraca e é uma outra característica muito diferente que a interação fraca tem, é que a interação fraca não apresenta, quer dizer, através da interação fraca, nós não temos nenhum exemplo na natureza de sistema que é ligado. Nós conhecemos os sistemas gravitacionais que são ligados por causa da atração entre as massas. Então, a interação gravitacional forma grandes estruturas no universo. A interação eletromagnética forma estruturas atômicas, forma os átomos. As forças de Van der Waals formam as moléculas. Então, a gente tem no eletromagnetismo, né, a formação das primeiras estruturas. Formação, agregação dos elétrons aos núcleos atômicos, a formação do átomo, a formação das moléculas. A interação fraca, e depois na interação forte, a agregação nuclear. Os nêutrons e os prótons se atraem para formar um núcleo, vencendo a repulsão eletromagnética. Então, nós temos uma interação nuclear que agrega. Ou, se a gente já pensar no mundo dos quarks, né, os quarks e os gluons se ligam para formar os hadrons. Nêutrons, vários e os mesons, nêutrons, prótons, mesons, pi. Então, a interação nuclear forte, ela também é uma interação que produziu estruturas no universo.
produziu os primeiros núcleos atômicos. Os quarks se uniram para formar os primeiros hadrons. Mas a interação fraca não tem nenhum exemplo na natureza de uma estrutura que seja formada pelo efeito das interações fracas. Então, isso também marca, né, um aspecto fenomenológico, né, diferente das interações fracas. Então, a interação fraca, né, as interações fracas, elas não formam estruturas ligadas. Diferentemente de todas as outras interações. Então, nós estamos diante realmente de uma interação que deve ter algum tipo de processo fundamental que as demais interações não têm. Então, a gente vai descobrir, a gente vai descobrir ao longo do tempo, né, com a nossa evolução aqui da física de interações fracas, a gente vai descobrir que o que está por trás, né, o coringa de toda essa história, na verdade, vai ser o bóson de Higgs. Pois não? As interações, esse tempo de interação, de choque, elas podem ser explicadas somente pelo tipo de bóson de Higgs que é trocado, ou também é importante a constante de acoplamento. Quer dizer, se só precisa de elétron fraca, tem que ter massa para ser calcante. Agora no projeto magnético. Só se eu dissesse isso, eu já teria simplesmente igual a 10 eleições, simulado magnético, e o tempo também. Tá, tem que separar essas duas coisas para analisar a interação. E já numa outra pergunta, para puxar o seguinte, eu acho um pouco estranho quando as partículas, eu pego um elétron e o neutro que está aí, eu pego o elétron e vou pegar o elétron e o quarto. Eles têm interação eletromagnética e fraca. O quarto tem interação forte e fraca. Isso, é eletromagnética também. Agora, você não acha assim, um pouco estranho que tenha, assim, mais esperado, dizer, se você é um tipo de partícula, você tem esse tipo de interação. Se você é outro tipo de partícula, você tem outro. Se é uma partícula que tem todas, então alguma coisa em comum, mais do que essas interações, deve existir. Que é a unificação. Esse aí que é o ponto para a unificação. Mas a unificação muitas vezes é colocada como uma questão filosófica, um princípio filosófico, para unificar, para ter o uno, né, a menor parte do todo, mas isso é uma discussão paralela. Mas na verdade, eu acho que o quark, ele marca, vamos dizer assim, aquele tipo de elo perdido. Porque o quark, ele guarda todas as interações. Então existe uma partícula fundamental na natureza que experimenta todas as interações. Isso pode ser, então, uma motivação para a gente pensar. Vamos então pensar que se esse objeto experimenta todas as interações, esse objeto deve guardar alguma memória de um mundo em que todas essas interações tiveram uma origem em comum. E essa partícula guardou todas essas interações, porque elas deveriam ter uma origem em comum. Então esse pode ser um argumento em favor da unificação. Eu pelo menos gosto de usar esse argumento em favor da unificação. Claro que existem outros argumentos também, né? Depois que a gente aprende quebra de simetria, a gente pode pensar em alguns outros argumentos, né, menos primitivos, né, menos intuitivos para pensar na unificação, mas o fato do quark experimentar todas as interações já é uma indicação de que ele pode estar dando uma ideia de um regime em que essas interações têm uma origem comum. A questão que você colocou da seção de choque, para quem já tem uma ideia fundamental básica, né, de teoria de campos, que a gente supõe aqui, então quando a gente formula, quer dizer, a ideia de física de partículas ser descrita por uma teoria de campo, né? Então a ideia é que a teoria de campo subsidia a física de partículas. Numa teoria de campos, quando a gente quer uma densidade lagrangiana, o que a gente tem aqui são os chamados campos fundamentais, que a gente escolhe, né, para esses campos fundamentais estão ligados através, talvez, de algumas simetrias, então a gente vai usar algumas simetrias, entre elas, claro, simetrias de Lorentz, CPT, então a gente tem simetrias que ligam esses campos fundamentais para formar as interações, as simetrias por trás das interações ligadas às interações com o lagrangiano.
nos oferece, nos exibe, né? E depois nós temos parâmetros. Esses parâmetros que são do Lagrangiano são massas e constantes de acoplamento. Então, você perguntou o que da interação pode estar ligado à massa, ao bóson de Gauge trocado, e o que pode estar ligado à constante de acoplamento. E essa massa aqui, esses parâmetros de massa aqui, estão ligados às partículas, tanto as partículas que formam as fontes da interação, como as partículas mediadoras. Então, são todas as massas que estão aqui. Então, por exemplo, o que faz a mediação da interação? Se a gente tem, por exemplo, os bósons intermediários, né? Bósons mediadores, eles têm duas características fundamentais: a massa e o spin, além das cargas, claro. A massa, ela vai estar ligada ao alcance da interação. Então, se a gente tiver uma interação de curto alcance, de longo alcance, a gente sabe que a gente tem um bóson trocado que é massivo ou não. Agora, o spin, ele vai estar ligado ao caráter atrativo ou repulsivo. Então, a interação pode ter caráter ou atração ou repulsão. Então, por exemplo, interações mediadas, né, por partículas bosônicas tendem a ser interações atrativas. Os bosônicos fizeram. Então, partículas escalares, elas estão associadas à interação atrativa. Partículas de spin 1, bósons de spin 1, estão associados a interações que podem ser atrativas e repulsivas. Partículas de spin 2, interações atrativas. Então, e férmions, por exemplo. Os férmions podem estar ligados a interações atrativas e repulsivas. E mais ainda, o férmion tem mesmo que ele seja massivo ou sem massa, ele tem uma relação com o decaimento do potencial que é diferente do decaimento quando a gente troca, por exemplo, escalares ou vetores. Então, se a gente troca objetos de escalares, se os mediadores têm spin 0, spin 1, spin 2, a interação ela pode ter um caráter, pode ter um caráter coulombiano, se as partículas tiverem massa zero, ou um caráter do tipo Yukawa, aqui massa, se a partícula trocada for massiva. Mas, por exemplo, partículas mediadoras de spin meio, se eu tiver uma interação mediada por neutrinos, por exemplo, na supersimetria por fotinos, que são partículas de spin meio, a interação tende a ter um caráter de cair com 1 sobre R3. Então, a massa e o spin, elas vão dar uma certa informação sobre o tipo de interação, sobre o tipo de potencial que é associado a esse campo de força. Já as constantes de acoplamento, elas vão estar ligadas à seção de choque. Então, se a seção de choque é maior ou menor, é porque as seções de choque, elas são sempre proporcionais a alguma potência, ou potências, né, das constantes de acoplamento. As diferentes constantes de acoplamento, elas aparecem na seção de choque, através de potências. G1, por exemplo, elevado a M, uma outra constante de acoplamento elevada a M, e assim vai. Tem constantes de acoplamento, e as seções de choque, elas são potências dessas constantes de acoplamento. Então, se a seção de choque é mais intensa, menos intensa, a constante de acoplamento também conta para isso. Não é só isso, a gente já sabe que as massas das partículas intermediadas, através da noção de propagador, elas também vão puxar a seção de choque para baixo ou vão fazer a seção de choque crescer. As massas trocadas também contribuem, mas, sobretudo, as constantes de acoplamento. Então, a intensidade da seção de choque está muito ligada às constantes de acoplamento. Então, interação fraca, seção de choque baixa, constante de acoplamento fraca é pequena. Constante de eletromagnetismo, seção de choque maior, então a constante de acoplamento eletromagnética deve ser maior. Então, a gente espera que a constante de acoplamento do eletromagnetismo seja maior que a constante de acoplamento fraca. E, por sua vez, a constante de acoplamento forte deve ser maior do que a eletromagnética. Então, pelas seções de choque, a gente já tem também uma indicação da hierarquia das constantes de acoplamento que a gente tem. Então, a interação é modelada desse modo: constante de acoplamento, massa e spin. Essa é a descrição geral. Isso, claro, é genérico.
Claro que agora a gente tem que ser mais específico, pegando a forma microscópica do Lagrangiano. Eu não estou sendo aqui microscópico, não sei qual é a interação. Então, em geral, pela teoria quântica, pelos princípios, aí, pela metodologia das teorias quânticas de campo, a gente organiza mais ou menos a fenomenologia de uma certa interação, olhando aquilo que eu falei lá, os campos, as partículas, as simetrias das interações, os mediadores, né, os parâmetros, e aí onde entram os mediadores, né, onde, o tipo de mediador, aonde é que ele interfere no tipo de interação, é longo alcance, é curto alcance, cai muito rápido, cai menos rápido, a interação é atrativa, é repulsiva, ou é atrativa e repulsiva, e aí seções de choque. Tá bom? Aí você perguntou, né? Isso. Daí vem a discussão. Porque a gente sempre quer, digamos, a busca por uma universalidade. Então, bom, eu tenho 3 universalidades, fraca, forte e eletromagnética. Daí vem a discussão. Sempre o forte não é tão forte, até que limite você pode ir indo do fraco chegar no eletromagnético. Porque o som é eletromagnético puro, então você vai chegando limites. Daí vem a pergunta, como é que a gente vai poder correndo o cursor, mexendo na constante de acoplamento, mexendo na massa, nos espinhos? Não, mexendo na energia. Mexendo na energia que você dá ao sistema. Como é que você faz física? Você faz física interagindo. Quando você interage, você troca. Quando você interage, você troca momento e energia. Então, quando você pega um sistema, o que você faz no acelerador? Você joga energia. Tira energia da rede elétrica de Genebra, as pessoas se sentem mais frio e você joga energia para o acelerador. Você está jogando energia para o teu sistema. Tá? Agora, o que o teu sistema vai fazer com essa energia? Vamos entender. Você joga energia, você chacoalha no fundo do teu sistema. Você joga energia, agora vai em frente, solta o sistema e deixa ele evoluir. Você jogou energia. Quando você jogou energia, você começa a ver o que você pode excitar do teu sistema. Vocês querem um Lagrangiano é uma coisa inerte, inocente. Mas aquele Lagrangiano, potencialmente, ele pode descrever muitos processos. Por exemplo, quando você joga energia, você pode detonar uma série de processos que estão implícitos naquele teu Lagrangiano. Você pode excitar um monte de partículas e aí que a coisa começa. Aí a teoria quântica de campo já vem na nossa direção dizendo o seguinte: mexendo com a energia, você mexe com as constantes de acoplamento. Então nós temos aquele conceito, né? O Ashton Tião vai falar, falou que vai falar nisso com vocês, na aula de TV, que é o conceito de running coupling constant. Então, constante, né? Então esse conceito que está ligado, né, à função beta do grupo de renormalização. Tem a função beta do grupo de renormalização, essa função beta depende da constante de acoplamento, e essa constante de acoplamento é uma função da energia. Então, se você começa a dar muita energia para o teu sistema, a constante de acoplamento ela não é um parâmetro estático. A constante de acoplamento é um parâmetro mais ou menos fixo se você não muda muito a energia, mas quando você varia brutalmente a energia do teu sistema, a constante de acoplamento começa a mudar. A gente tem provas claras disso hoje com a própria constante de estrutura fina. Quer dizer, a constante de estrutura fina, alfa, né? Se eu fizer uma medida da carga, se eu estudar o elétron na faixa dos MeV, né? A constante de estrutura fina que a gente usa lá na mecânica quântica, no átomo de hidrogênio, na equação de Dirac, é 1 sobre 197. Mas se agora eu vou remedir a constante de acoplamento na região dos 10 a 2 GeV, que é a região eletrofraca, eu já encontro uma constante de acoplamento mais alta, 1 sobre 128. Não é que tenha variado muito, não variou. Então a constante de acoplamento ela muda com a energia. Então quando você começa a aumentar a energia do teu sistema, dar mais energia ao teu sistema, você pode fazer o que você estava falando, uma constante de acoplamento que era mais fraca, como é o caso da alfa, a constante de acoplamento eletromagnética, ela começa a crescer, ela já vai passar para um valor maior. Então a constante de acoplamento muda com a energia. E aí, e dos teus processos, se você fornece muita energia, estava falando no início da aula, se você fornece muita energia para o elétron, você já começa a dar a chance do elétron interagir com o setor fraco. O elétron deixa de excitar só fótons e emitir e absorver fótons, mas ele pode começar a emitir e absorver C0, Higgs, neutrino. Então, quando você mexe com a energia do teu sistema,
você começa a excitar interações, e ao mesmo tempo que você mexe com as constantes de acoplamento. Então quando você diz como é que eu posso passar o cursor e ver como é que o meu sistema muda, na verdade, o que significa passar o cursor? Passar o cursor significa dar mais ou dar menos energia para o teu sistema. Então, se você dá 10 a 2 GeVs, como é o caso do LEC, né, para um acelerador de elétrons e próximos, você viu, você descobriu o C0, descobriu o W+, descobriu o W-. Você descobriu esses novos módulos através de muita energia. Quando você estava operando na região dos médios, dos baixos GeV, você não viu o W+, você só chegou a ver o W+, quando você começou a atingir a região dos 100 e poucos GeVs. Então, à medida que você aumenta, agora a mesma coisa com o bóson de Higgs. Quando é que você viu o bóson de Higgs? Quando você deu tanta energia ao teu sistema, que você começou a produzir bóson de Higgs. Você deu o quê? Energia na faixa dos... no centro de massa, energia na faixa dos 8, 10. Eu dei um GW, Isso. GW igual a 1. Eu dei energia e o G eletromagnético igual a 10. Um pode crescer ou diminuir. A constante de acoplamento, quer dizer, se a função beta for positiva, a constante de acoplamento cresce com a energia. Se a função beta for negativa, a constante de acoplamento decresce com a energia. Então, só para completar o raciocínio. A constante de acoplamento varia com a energia, mas ela aumenta com a energia ou diminui com a energia. A teoria de campos não dá um modo de descrever isso, que é a função beta. Então, a função beta, basicamente, o que ela está medindo é a variação da constante de acoplamento com a energia. Então, se a função beta é positiva, a constante de acoplamento cresce com a energia ou decresce com a energia. É o caso do eletromagnetismo. Aumentou a energia, né? A constante de acoplamento cresceu. Daqui para cá, ela cresceu. Então, aumentou a energia, aumentou a constante de acoplamento. Função beta positiva. Na QCD, se a gente tem liberdade assintôtica, quanto mais energia eu dou ao quark, mais livre ele fica. A constante de acoplamento dele tende a zero. Então, aumentou a energia, diminui a constante de acoplamento, ele fica mais fraco. Né? Muita energia, ele fica praticamente livre. Função beta é negativa. Aumenta o E, diminui o G. Função beta é negativa. Então, a função beta é aquele instrumental, né? Vamos dizer, de cálculo, né? Método que você estipula nas teorias quânticas de campo, para saber como a constante de acoplamento da tua interação varia com a energia aumentando ou a energia diminuindo. Então, você passa o cursor, é isso que eu estou dizendo. Você mexeu na energia. Se você mexe na energia, você mexe nas constantes de acoplamento. Claro, passar de 100 GeVs para 120 GeVs não muda muito. Mas passar de 100 GeVs para 10 GeVs, você pode mudar. Você aumentou 2 ordens de grandeza. Então, aqui você viu, você praticamente aumentou 5 ordens de grandeza. Você passou de 1 MeV para 10 a 2 GeV. De 1 MeV para 1 GeV são 3 ordens de grandeza. 10 a 2 mais 2. Você aumentou 5 ordens de grandeza. Você precisou aumentar 5 ordens de grandeza da energia para perceber essa pequena variação na constante de acoplamento eletromagnético. Mas aumentou. A minha pergunta é o seguinte, por exemplo, quando o Fermi, em 63, falou a conceito de Fermi, GF, eu imaginava que naquela época as pessoas falavam que eu estou com uma constante de acoplamento, GF é a interação fraca, e estou falando de uma maneira absoluta. Se pensava que fosse absoluto, tá? Quando falava das constantes de estrutura fina, 1920, assim, você falava também de uma maneira absoluta. Então, aquele GF, aquele GF, o GW, eram parâmetros fixos. Absolutos, grandezas absolutas. Não eram funções. Você tem que colocar na cabeça. Vamos dizer assim, só para aproveitando a tua deixa aí. A gente também é muito educado, às vezes, a pensar que a constante de acoplamento é um parâmetro fixo. A constante de acoplamento não é um parâmetro, ela é uma função da energia. Em geral, esse parâmetro, porque a gente supõe que a gente está num certo regime de energia, então a constante de acoplamento ela tem um valor naquela região. Então você diz, a constante de acoplamento vale tanto. Mas a constante de acoplamento não é um parâmetro livre, assim, não é um parâmetro numérico fixo. Ele é uma função de energia. Então variou a energia. Naquela época não se sabia nem QED. Então, claro, nós estamos falando de 1933, 1934, década de 30, não se sabia qual a função beta do grupo. Só começou a ser estudado no início da década de 50 por Gelman e Lau. Então, de qualquer maneira, quando o Feynman, Tomonaga e Schwinger fizeram a QED renormalizada, a QED já tinha todo o
processo iniciado para QT, ainda ali não estava claro que a constante de acoplamento fraca, a constante de acoplamento eletromagnético, a constante de estrutura fina fosse variável. O que a gente sabe é que tem que pensar nisso. Quer dizer, por que a constante de acoplamento, alfa, depende da energia? Alfa é 2 sobre H cortado C. Então, a constante de Planck não muda com a energia, a velocidade da luz não muda com a energia, quem muda com a energia é a carga do elétron. Então, a gente está acostumado a dizer E igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ok, isso é uma medida da carga elétrica. Quando eu pego o elétron em repouso, ou o elétron, eu estou fazendo física abaixo do MEV. Fazendo física, eu meço processos de mecânica quântica. Então, o processo de mecânica quântica, eu estou na região, abaixo do elétron do MEV, estou na região dos eletronvolts, a energia de ligação do átomo de hidrogênio é eletronvolt 13,6 eletronvolt. Então, na verdade, quem está mudando, o constante de acoplamento eletromagnético é a carga elétrica. Então, é isso aqui que é a função da energia. Na constante de interação forte, né, então eu tenho a constante de acoplamento forte, é a função da energia também. Então, nesse sentido, para Fermi, naquela época, quando ele pegou a constante de Fermi, ele não sabia nada. Ele ficou só espantado pelo seguinte: a constante de acoplamento eletromagnética é adimensional, que é a constante de estrutura fina. Mas a constante de acoplamento fraca, quando ele calculou, ele usou a teoria que ele escreveu, e calculou o decaimento beta do nêutron, e calculou o decaimento beta do muon, ele percebeu que os dois processos aparentemente diferentes, eles tinham a mesma constante de acoplamento, que era a famosa constante de Fermi. A constante de acoplamento que Fermi mediu, né? Por isso que ele estipulou uma nova interação, porque ele percebeu uma nova constante de acoplamento. Era na faixa de 10 a menos 5, massa do próton a menos 2. Quer dizer, isso aproximadamente 10 a menos 5, massa do próton é aproximadamente 1 GeV, aproximadamente 10 a menos 5 GeVs a menos 2. Então ele já achou interessante que, diferentemente do eletromagnetismo, a constante de acoplamento fraca tem dimensão. Se ela tem dimensão, se uma constante de acoplamento, que é algo tão fundamental de uma interação, tem dimensão de energia significa que deve ter alguma coisa por baixo. Então ele sabia que ele deveria ter alguma física mais fundamental que seria responsável por dar dimensão à constante de acoplamento dele. No eletromagnetismo, a constante de estrutura fina é adimensional. Então, a gente não fica preocupado, né? Não tem nada de física nela, ela é um parâmetro. Se eu vou para a constante de acoplamento fraca e vejo que ela tem dimensão, GeV menos 2, então nada indica, quer dizer, tudo indica que deve ter alguma coisa por trás desse valor, dessa energia. Então, para ele, nessa época, não estava claro, ele não sabia que a constante de acoplamento deveria ser uma função que não se tinha ainda a teoria quântica de campos estabelecida, nem a QED estava estabelecida. Então, essa questão da Running Capricorn, isso aí só ficou claro na década de 60. E aí, quando você calculou a função beta da PCD, que você viu que tinha liberdade assintótica, isso é uma questão que só foi muito esclarecida na literatura a partir da década de 60. Então, a partir da década de 60, o nosso pensamento é outro. Constante de acoplamento, a gente manteve o nome. A gente ia chamar, talvez, funções de acoplamento. Mas a gente manteve o nome constante de acoplamento, porque a gente está acostumado a trabalhar num regime, naquele regime a constante de acoplamento vale tanto. Mas, na verdade, a constante de acoplamento ela é função da energia. É um parâmetro que está no Lagrangiano, mas que ele é função da energia. Você pode calcular ele em função da energia. Isso que eu estou querendo dizer. Mas aí então você admite para cada. Você admitiu, tipo, eu estou com 3 interações, GS, intensidade diferente. Uma vez eu disse, bom, eu tenho outra coisa, elas têm um cursor. Esse cursor pode. Daí a pergunta que eu falo assim, eu estou com o meu cursor no GW. E no GW, onde vale 1. Tá. E o G eletromagnético vale 10. Tá. Eu pego o meu cursor, vou no G10. O GW se torna 10. Então, o GW, que é a interação fraca, que eu estava chamando de fraquinha, se torna com a mesma intensidade de G. Não, mas aí você nem muda. Quando você muda uma, você muda todas. Todas dependem da energia. Então, se você corre o cursor para essa, todas correm o cursor ao mesmo tempo.
você aumenta a energia. Corre diferente, né? Corre diferente. Corre proporcional. Não. Logaritmo aí no meio. A escala não é linear nem quadrática, a escala é logarítmica. Mas você, quando mexe numa constante de acoplamento, você mexe nas outras. A minha questão que eu quero chegar é eu quero entender o que é interação fraca, forte e interação magnética. Você diz, olha para os bolos intermediários e por exemplo, também. Olha para as seções de choque, olha para os tempos de decaimento, olha para as escalas de distância. Você tem que fazer, é um processo assim, muito empírico. Eu estou querendo só olhar para o G. Não, mas aí você não pode, aí você quer dizer, a pessoa é linda se você só conhece a mão? Cuidado, não, bota a pessoa vai cá fora. Sou bonito ou feio? Eu posso fazer isso com a teoria. Você está fazendo isso. Estou usando a tua linguagem, a linguagem da metáfora. Metaforicamente falando. O G pequeno, o G grande, as frentes dele, será que você não pode ter uma interação fraca com um G próximo da net, dependendo da faixa de energia que você está? Entendi. É só isso que eu estou querendo. O que você acha de tudo? Diante de tudo que eu falei, o que você acha? Eu acho que tem grandezas que são relativas e tem grandezas que são absolutas. Quem são as relativas e quem são as absolutas? Eu acho que os G são relativos. Eu acho que os bósons intermediários são absolutos. Certo, esses não mudam. Então, por que eles não mudam? Porque eles dependem da simetria. A simetria não muda. É a simetria que fixa eles. Mas os parâmetros. O spin, a tua massa, a tua cascara, tu vai ter uma certa situação para aquilo ali. Então, quer dizer, por ali, eu acho que a interação está muito mais ligada a quem é minha opinião. A quem intermedia do que as constantes de acoplamento. E que normalmente a gente aprende se fixando muito na constante de acoplamento. Esse é um raciocínio, mas esse é um raciocínio que eu acho que a gente tem que pensar assim, um raciocínio meio empírico. O que eu estou falando aqui ainda é muito empírico e genérico. Mas se você pensar, se você está no mundo quântico, quando você entra no regime, você sai da mecânica quântica, que é linear. Quando você entra no regime das teorias quânticas de campo, vai linearidade. Você já está num mundo altamente não linear. E aí, você diz, o que fixa a interação para mim são os bósons intermediários, não as constantes de acoplamento. Só que as constantes de acoplamento dependem dos bósons intermediários. Porque se você não tivesse os gluons na QCD, o beta não seria negativo. E a constante de acoplamento não diminuiria com a energia aumenta. Então, está tudo ligado. O processo é não linear. Vamos devagar. Mas eu entendo que os bósons intermediários, você não estou lagrangiano. Daí você tira aqui que é o beta, e daí você vem com o começo. Daí você ficou com a interação eletromagnética. Você colocou uma outra lagrangiana, porque você colocou outros bósons intermediários. Você vai ter uma função de acompanhamento. Então, quer dizer, o que a gente está discutindo aqui é, digamos, a gente está querendo dizer o que é uma interação. Você falou, 5 toques. É o que eu acho, não estou dizendo que eu estou certo, é o que eu acho. Mas aí, digamos, a gente está apenas aqui discutindo o seguinte, a constante de acoplamento, que normalmente a gente diz, bom, a carga elétrica é isso aqui é interação. E na verdade, o que me parece é que a constante de acoplamento é o que menos fala de uma interação. Ele é mais consequência de um conjunto que vem da lagrangiana. Ela é consequência, mas você pode olhar para isso. Estou dando meu parecer. O que eu acho mais importante são os bósons intermediários. Me diga quantos faz, o que se tem, e daí o resto começa a ser naturalmente montado. Bom, se você quer ir para esse lado, eu diria o seguinte, se a gente quer pensar no lado mais fundamental, eu acho que a coisa mais importante para uma interação para mim é a simetria. Então vamos pensar lá de Dirac. A gente vai olhar o pensamento, quem abriu tudo isso para a gente foi ele, né? Então vamos olhar o que ele pensa, o que ele diz. O que é mais importante numa interação é a simetria. O resto, bóson de Gauge é consequência, constante de acoplamento é consequência, massa é consequência. O que é importante numa interação é a simetria. Não é à toa que o MES3, já falou, o MES3, ou o MES2, outro pois não. E podia a simetria depender da energia? Podia a simetria depender da energia? Pode também. O que acontece com a quebra espontânea. Não, mas continuamente. Depender continuamente da energia, a simetria, sim.
Depende, ela depende, por exemplo, se você pensar, vamos dizer, juntando o que o Dória falou com o que você está falando, se eu começo a mexer, continua a mexer no cursor da energia, o que vai acontecer? E aí, isso aí é a teoria de campos, né? A teoria de campos começa a me mostrar que se a gente conhece, se a gente aceita as interações eletromagnéticas como a gente modela elas pela QED, se a gente pega as interações fracas pela teoria eletrofraca, e se a gente pega as interações fortes pela QCD, à medida que eu passo o cursor da energia, essa constante de acoplamento aqui começa a crescer, essa aqui começa a diminuir, a fraca também diminui e acaba tendo certo regime de energia em que as três se encontram. É onde você chega aqui na grande unificação. Então, a grande unificação, ela está implícita nas constantes de acoplamento. Se o modelo padrão, se a gente acredita que a QED é elétrons, pósitrons e fótons, se a gente acredita que a interação fraca é elétrons, neutrinos, quarks, W+, W-, Z0 e Higgs, e se a gente sabe que a interação forte são quarks e gluons, é isso que vai acontecer. Então você está passando o cursor, e aí a tua simetria muda. Essa simetria aqui é SO3, cross SO2, cross 1, você ganha aqui uma simetria, por exemplo, que é SO5. Agora, se você continua crescendo em energia, você pode ir, por exemplo, o que é mais depois da escala de unificação? Você começa a caminhar para a escala de Planck. Então, o que você vai chegar aqui, quando você for chegar já na região aqui da energia de Planck, provavelmente você pode estar vendo por aqui, já é o 8 cross 8, por exemplo. Aí você tem alguns grupos que você pode tirar, pode ter um SO32. Então, você vê que a tua própria simetria, se a gente começar a pensar aqui embaixo, onde nós estamos? Oi? Ela não varia continuamente, Ela tem quebra, ela tem quebra. Uma simetria que varia continuamente. Bom, pode ser que, mas não conheço um exemplo. Nas interações fundamentais nós não temos. Você pode construir um toy model, por exemplo, que talvez faça isso. Se você construir um toy model que não tenha campos escalares, isso pode acontecer. Você construir uma teoria meramente fermiônica, deixar o cursor da energia passar, você pode estar variando a sua simetria continuamente. Mas se você tiver campos escalares, eles vão transitar. Isso aí é intrínseco ao processo quântico. Você começa a gerar termos de potencial efetivo, e aí a teoria, à medida que você vai aumentando a energia, o potencial de interação dela vai mudando, e aí os campos vão se acomodando para buscar a situação de mínima energia, e você pode ter inevitavelmente quebras espontâneas. Certo? Tá claro? Tá? Então, Dória, a tua visão é que a constante de acoplamento é um pouco menos importante. Eu acho que em qualquer raciocínio, assim como você quer, o que é relativo e o que é absoluto. Então, claro que tudo é relativo, né? Assim, tudo tem. Mas eu acho que a constante de acoplamento, cada vez, se eu for comparar da época de Fermi para agora, na época de Fermi era um absurdo. Tanto que a interação fraca, como eu entendo, ela foi tirada de uma universalidade da interação, da constante de acoplamento. Como você falou, a maneira que o neutro interagem tem a mesma constante. Então, isso deu o sentido de interação na época. Mas eu acho que, por exemplo, hoje, isso se tornou relativo. E você tem que entender o que é isso de ser relativo. Porque, quando você quer agora, que é o mundo que você quer fazer, que é o mundo de misturar eletromagnetismo e interação fraca, não é que você vai misturar isso. Quem você vai deixar de não misturar e quem você vai misturar. Então, eu acho que a interação, a constante de acoplamento é uma coisa que a gente deve deixar muito permeável. Então, nós chegamos a 1936 com a descoberta do MUL, foi um momento importante. Por que a descoberta do MUL foi importante para a interação fraca? Não pela descoberta de uma nova partícula, mas pelo processo de decaimento do MUL. Então, nesse momento, o que nós temos aqui, esse decaimento, ele dá para nós a mumificação, de uma certa maneira. Esse processo aqui, que aparentemente é muito diferente desse, no sentido de que aqui eu tenho um processo hadrônico e aqui eu tenho um processo puramente leptônico, que eu não tenho nada que interage fortemente. Aqui eu tenho... Esses dois processos são coordenados pela mesma
constante de acoplamento, que é a constante de acoplamento de Fermi. Então, a descoberta do mulo foi boa, porque o decaimento do mulo assinalou uma certa universalidade para a constante de acoplamento de Fermi. Então, isso, nessa época, quanto menos conhecimento você tem, mais fácil é a vida. Né? Se a gente sabe muita coisa, a gente de repente não sabe nem o que usar. Né? Eu gosto de colocar esse desafio para os meninos que estão fazendo iniciação científica. Estude a dinâmica de um elétron em um campo eletromagnético. Aí o garoto só sabe força de Coulomb e lei de Newton, ele vai dizer M, dP dt igual a Q vezes E. Ótimo. Ele não sabe mais nada, ele está feliz, ele resolveu o problema. Mas o garoto que sabe mecânica quântica vai ficar mais agoniado. Ele vai falar, e agora? Eu uso Newton ou uso Schrödinger? Aí o garoto que sabe mecânica quântica relativista fala, o que eu uso? Eu uso a equação de Dirac? Eu vou estudar o elétron num campo elétrico. Por que não é a equação de Dirac? Aí eu vou falar, eu estou mais angustiado do que eu sei quem é dele. Eu vou estudar agora a dinâmica de um elétron num campo elétrico. Eu uso o quê? Eu uso QED? Eu uso Dirac? Eu uso Schrödinger? Eu uso Newton? Aí eu falo, não, e eu pior ainda, cara, eu sei unificação. O que eu uso? Eu vou usar SO5? Aí eu falo, pior ainda sou eu, que sei teoria de cordas. Aí eu vou fazer o que? Eu posso resolver o problema de um elétron no campo elétrico por teoria de cordas? Claro que posso. Para quê? Para quê? Qual é a energia? Que campo elétrico é esse magnífico que vai me fazer ver as cordas, né? Então vai depender da frequência do campo elétrico, vai depender da intensidade do campo elétrico, vai depender da frequência e da intensidade, basicamente, do campo elétrico. Aí você sabe, bom, nessa frequência e nessa intensidade de campo elétrico eu vou usar, que eu uso, vamos dizer, coisa bem simples, né? Lá na eletromagnetismo a gente modela muito usando que é a força de Coulomb é dP/dt. O processo não é relativístico, o elétron está no metal, a velocidade é muito baixa, C sobre 300, estou longe da relatividade, não preciso nem usar nada. Uso só a mecânica clássica e eletromagnetismo clássico. Agora, se você pega um campo elétrico altamente oscilante, com uma frequência muito alta, você já começa a fazer o elétron irradiar. E aí você está num problema de QED. O elétron está emitindo fóton, porque o problema não é só o campo elétrico e o elétron. Ele faz o elétron. Então você bota o campo elétrico, o elétron começa a oscilar e começa a emitir fóton e cair. Como é que você vai descrever esses fótons? Não é com a equação de Dirac, nem com a equação de Schrödinger. Então você tem que botar QED. Aí se você bota alguma coisa mais forte ainda, esse elétron não começa só a emitir fóton, esse elétron começa a emitir Z0 virtual. Aí você tem que usar a teoria eletrofrágil. Então, esse é o problema. Quanto mais coisas a gente tem, mais a gente fica perdido. Hoje, com o volume de coisas que a gente conhece sobre teoria quântica de campos, sobre unificação, sobre métodos em teoria, os métodos de realizar cálculos em teoria quântica de campos, né? Então, o que é uma interação, afinal de contas? Então, em 1933, 1935, era muito mais fácil definir uma interação. Hoje, o cara já... bom, mas a constante de acoplamento é uma função da energia, beleza. Mas se eu mudo a energia, como você falou, eu posso mudar a simetria. Se eu mudo a simetria, eu mudo o volume, eu mudo o contingente de bósons vetoriais intermediários. Aí, quando eu mudo os bósons vetoriais intermediários, eu mudo a função beta. Aí a função beta vai e muda de novo a constante de acoplamento. O processo é não linear, porque a teoria quântica de campos é não linear. Então a gente tem que ver que a gente está diante de uma teoria não linear. Fazer física com não linearidade é muito difícil. Então a gente tem, uma certa hora, a gente tem que dizer o que é mais importante a esse momento. Como é que eu distingo realmente algumas interações? Eu acho que, vamos dizer, um critério, você que trabalha em física experimental de altas energias, eu acho que um critério importante é a seção de choque. Vamos pegar os critérios fenomenológicos e experimentais. O cara que está no laboratório, que não sabe nada sobre grupo, de teoria de grupo, nem teoria de corda, ele vê a seção de choque, ele vê o pico, ele vê a largura do pico, isso identifica muitas coisas para ele. Ele vê os decaimentos, aquele pico, aquela ressonância decai em quê? Aquilo induz a ele em certo tipo. Inclusive, ele constrói a máquina dele pensando nisso, né? Mas ele vê isso galileanamente? Oi? Ele vê isso galileanamente? Eu acho que não. Independente da modelagem? Eu acho que não. Cara, você quando constrói o LHC, você já constrói o detetor. Não é nem que você faz só a simulação, você já constrói o detetor pensando na geometria dos eventos do modelo padrão. Quer dizer, quando o cara detectou lá em 2012, em 2011, o Higgs decaindo em 2 fótons, é porque você já construiu o detector sabendo que você vai procurar eventos com 2 fótons planares.
Se você não souber que o Higgs decai em 2 fótons, você poderia ter construído um outro detector. Então, o próprio design do acelerador, ele já é a função da física que você quer fazer, que você quer medir. Então, não vão pensar que a física está só no processo de, como é que diz, de simulação que a gente precisa fazer. A física, se o modelo padrão fosse diferente, o LHC poderia ser construído, mas seria diferente. Os detetores poderiam ser diferentes. Você tem que saber que processos você tem, ou seja, eu quero saber, o que eu quero ver? Eu só vou ver o que eu quero ver. Então, em princípio, eu vou ver o que eu quero ver. Então, eu vou construir um detetor para estudar fótons colineares e correlacionados. Isso porque eu tenho na cabeça que esses 2 fótons caíram de um Higgs. Qual é a correlação? Então, o próprio design da máquina já é. Então, eu diria que essa situação... Você diria que ele não é galileano, então? Não, claro que não. Não é galileano? Ele é da era do LHC, cara, ele é diraquiano. Então, o galileano que a gente fala é que você pega no linha tem que ver. Você vai para o laboratório e descobre. Eu queria perguntar isso eu vou perguntar um dia ao Inácio, ou a própria Carla Bibel, né? Carla, se você não conhecesse o bóson de Higgs, não soubesse nada sobre ele, você descobriria? Como é que você vai ver um bóson de Higgs em 1 trilhão de eventos? Partícula neutra, sem carga. 1 em 1 trilhão. Você precisa fazer 10 a 12 eventos para pegar o Higgs. Uma partícula neutra, escalar, nem campo magnético pega a bichona. Massa alta, cara, o troço decai rápido. Então, quer dizer, é uma obra de arte detectar o Higgs. Então, se você não sabe que o Higgs existe e quais são as características dele, eu acho que até hoje ninguém teria descoberto o neutrino. Se Pauli não tivesse insistido, tem neutrino, e Fermi disse, eu concordo com Pauli, tem neutrino, estou escrevendo a teoria da interação fraca, porque para Fermi isso aqui não existia. Isso aqui é hipotético. Para Fermi o que ele tinha era isso e isso. Como é que pode essa partícula, essa maçona, ter caído um elétron aqui? Se essa partícula está em repouso, o elétron está em repouso, não pode. Então estava faltando coisa, ele sabia que tinha algo. Esse algo era o que o Pauli chamava de neutrino. Aí você diz, como é que eu... Aí você fala, fez física de neutrinos de 1931 a 1956 sem neutrino. Por quê? Mas você só achou o neutrino porque você sabia já. Eu tenho que procurar uma partícula que tenha massa praticamente zero, ou seja, zero, seja neutra, seja fermiônica, tenha o spin alinhado, tenha uma quiralidade, tenha uma helicidade bem definida. Então você já sabia tudo sobre a partícula que você ia procurar. Agora eu me pergunto, se Pauli não tivesse avançado, né, a hipótese do neutrino, e se todo mundo falasse, não, a física para mim é galileana, a física para mim é, vou para o laboratório e descubro, não sei o que, eu acho que ninguém nunca teria descoberto o neutrino. Hoje em dia, você vai para o laboratório sabendo o que você quer. E não só, eu acho que o LHC é a maior prova disso, é um desafio para a epistemologia, por isso, que o LHC diz, eu vou construir a máquina já pensando no modelo que eu vou testar. Então, o design dos detetores, ele não é independente do modelo. Ele não é independente do modelo. Então você acha que todas essas larguras de seção de choque, e chegou, o cara tem aquele desenho lá, e daí você acha que aquilo já está, porque o cara já está associado ao demo. Já está. E se, claro, aí se aparecerem coisas novas, tudo bem, são desvios, né? Mas assim, você construiu a máquina para aquilo. Se aquilo tudo está aparecendo, tudo bem. Claro que o LHC não vai passar limpo certamente o modelo. Daqui a pouco vai começar a aparecer eventos que não estão no modelo padrão. Claro que vai, isso é inevitável. Mas ele foi construído pensando no modelo padrão. Então você fala, eu vou construir, o modelo padrão me guiou. Então o modelo padrão me dá a primeira aproximação. Eu construo a máquina e os detetores. Então beleza, eu espero reproduzir aquilo que inspirou a máquina. Mas agora você espera que, uma vez que a máquina foi construída, ela também vai te revelar outros fatos. Agora a questão é, você está procurando, por enquanto você estava procurando Higgs. Aí, por exemplo, e agora está procurando as partículas supersimétricas. De repente, você vai encontrar um dia, né? E até espero que não. Mas eu não espero que você encontre partículas supersimétricas. Eu espero que a supersimetria seja uma simetria muito mais interessante do que simplesmente aparecer na região do TeV. E eu acho que é. Mas vamos dizer, digamos que você detecte as partículas supersimétricas. Eu já sei o que eu vou buscar.
um fotino na marcha de 800 eves, neutralinos e charginos na marcha de 1.2 teves. Eu já sei mais ou menos o que eu quero. Beleza, eu vou lá e por acaso eu acho. Agora imagine as coisas que você não tem no modelo padrão, e nem nos modelos além do modelo padrão, que estão aparecendo lá e que você não está vendo. Por que você não está vendo? Porque você não sabe que elas existem. Você não está nem preparado para ver, porque você não vai ver o que você não sabe que deve ver. Eu acho que a física do LHC está um pouco nessa direção. Então, por isso que eu digo que a luneta de Galileu não funciona. Você vai ver o que você acha que você vai ver, não é a luneta que vai te mostrar. Você já sabe o que... como se Galileu construísse a luneta, porque ele já sabe que tem as luas de Júpiter. Sabe o que o Dr. Roberto Marinho falou? Ele diz, mais importante do que o Globo publica, o que ele não publica. Entendi. Pois é, de repente o LHC é isso. Mais importante, eu sou obrigado a concordar. Não, até paro. Concordar com o Roberto Marinho já. Não, isso não, com toda a nossa amizade. Não, é um grande pensador. Eu tô brincando. Eu sei não, mas vamos dizer, o LHC, eu sabia, olha que as pessoas sabem disso. As pessoas... Essa é uma coisa que eu contei para ele, seu nome? Rafael, que é a pergunta que eu gostaria que nos esclarecesse, isso do Dr. Roberto Marinho. Será que vocês, coisas estão acontecendo, vocês não estão deixando aparecer? Você vai ver, mas como é que você vai construir um negócio gigantesco guiado por nada? Você vai construir o quê? Você vai fazer o quê? Você não vai botar... Se fosse assim, você botava os portugueses na terra inteira. Os portugueses construíram as caravelas dele porque eles estavam sabendo que tinha terras além do mar, né? Eles não saíram assim, vamos assim, despirocadamente sair procurando terra. Ele sabia que tinha. E aí ele foi para e achou. Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que o LHC, mas eu acho, desculpa, claro, conversando, todo mundo sabe, todo mundo já leu o paper do LHC, todo mundo sabe que quem trabalha com física experimental de altas energias, a grande importância do LHC não é procurar o que o modelo padrão está dizendo. Porque você, olha, na verdade, todo mundo acredita no modelo padrão. Se você vai lá no CERN, pega um experimental do CERN, ele acredita mais em supersimetria do que eu. Não tenha dúvida. Você pegar, eu posso dizer, supersimetria, eu duvido que o cara do experimental do CERN me dá uma porrada na cara se eu disser para ele que não existe dimensão extra. Se eu disser para ele que a física fundamental não é igual. Fanáticos islâmicos. São. Os experimentais do CERN são fanáticos por teoria. Então eles acreditam no modelo padrão. Claro, o modelo padrão serviu para construir a máquina, mas não é isso que você quer. Se você já sabe que aquilo está certo, você vai gastar 10 bilhões de dólares e empregar 5 mil pessoas para procurar o que você já sabe, o barato é esse. A máquina, a teoria te guiou a construção. E você, como o Rafael falou, você vai construir aquele super complexo de aparelho porque você tem uma teoria por trás dele. Beleza, mas o que você quer? Você quer que ele comece a revelar coisas que a teoria não te deu. Isso essa aqui eu acho que a questão, Rafael, é tudo nós. A questão do Dr. Roberto Marinho. Que coisas estão acontecendo? Não vou falar Roberto Marinho. Dirac já falava isso. Vamos esquecer Roberto Marinho. Roberto Marinho copiou Dirac. Dirac dizia que... não, pelo amor de Deus, Marinho, pelo amor de Deus. Corta essa aula, não vou deixar nem gravar essa aula de hoje, tá? Então, não concordo com Roberto Marinho. Roberto Marinho, vamos dizer, plagiou Dirac. O que Dirac dizia o que você vê é simplesmente o ponto de partida para você criar uma realidade que não é visível, mas que vai aparecer. Então, ou seja, do elétron, Dirac disse, tem pósitron. Do elétron, ele diz, tem antipróton. Do elétron, ele diz, tem monopolo magnético. Então, para o Dirac não era mais importante o elétron. O que era importante é o que ele não estava vendo. Então é isso que o Roberto Marinho disse, gente. É isso que ele disse. Então o Dirac falou que o que é importante não é o que você vê e que te faz construir a teoria. É o que você não vê que sai daquela teoria. Então quando você sabe o elétron e você sabe que da equação que só tem elétron, você tem uma simetria que é CPT, ela te leva para o pósitron, ela te leva para o antipróton, ela te leva para o monopolo magnético. E aí você fala, é isso que eu quero. Eu quero ver uma coisa, me ater a essa coisa, mas o que eu quero não é ver essa coisa, eu quero ver tudo aquilo que sai como subproduto da existência dela. Eu acho que o LHC é isso. Você tem um modelo padrão,
Você vai lá, só faltava descobrir o Higgs, descobriu. Fechou o modelo padrão. Então todo mundo fala, a máquina está boa, está no caminho certo. Agora, o que nós queremos? Física que não está no modelo padrão. Ou, como é que você vai descobrir essa física? Os eventos do modelo padrão que vão ser violados, por exemplo, certos decaimentos que o modelo padrão te diz, são da ordem de tanto, como os decaimentos B0S. Então, ou seja, o modelo padrão diz que a razão desse decaimento é na faixa de tanto. E você acha uma razão muito maior, o cara decai muito mais do que o modelo padrão prevê. Então você fala, tem muito mais canais de decaimento que não estão no modelo padrão. Então, é um evento que você usou o modelo padrão para calcular, calculou. Usou o modelo padrão para construir a máquina, construiu. Quando você mediu esse evento, ele sai muito maior. Por que ele sai muito maior? Porque deve ter mais canais. Mais canais são mais partículas, mas não são as partículas do modelo padrão. Então, você realiza esse teu sonho. Não é importante o que está ali, é importante o que não está ali. Então, eu acho que é isso. O LHC é importante. As pessoas que estão atrás do LHC não era só para descobrir o Higgs. O Higgs é um epsilon da agenda. O Higgs é só para dizer, esse é o caminho. Agora, vamos ver se a gente acha as partículas supersimétricas, vamos ver se a gente acha a quarta geração da quarta geração fermiônica, vamos ver se a gente tem acesso à dimensão extra, vamos ver se a gente pode medir alguma coisa como nuggets, né, no Ares, vamos ver se a gente pode medir partículas supersimétricas, já falei de dimensão extra, vamos ver se a gente pode medir por monopólio, vamos ver se a gente pode medir espalhamento luz-luz. Então tem uma porção de coisas na agenda do LHC, umas estão no modelo padrão e outras estão fora. Então eu acho que a discussão que a gente está fazendo, já que a gente está falando de física de partículas e da construção de uma interação, que eu acho que você está falando, Dória, é importante, eu estou assim, às vezes brincando, mas eu acho que é importante pelo seguinte, nós estamos vivendo um tempo muito especial, quer dizer, a geração de vocês está sendo, quem está na área, por exemplo, o Rafael, vocês aí que estão na área, o seu Eric, eu acho que está mecânica estatística, não é? Ecossistemas dinâmicos. Eu estou no meio do caminho, Então vem para cá. Então vem para a LHC. Estou brincando, não estou fazendo recrutamento não. Mas estou dizendo o seguinte, a geração de vocês pode ter acesso a uma física dos pioneiros. Vocês estão diante, por exemplo, da possibilidade de haver uma quinta interação. Então é isso que você está falando. O que é uma nova interação? Vamos ver se você está lá no LHC, você começa a descobrir, a perceber no teu experimento, lá na tua colaboração, certos eventos, certos níveis de seção de choque até então não previstos, certos detalhes. De repente, quer dizer, você tem que também ter o olhar de, claro, os caras lá do centro são verdadeiras hienas nesse sentido, né? São linces, né? Os caras têm um cheiro de partículas, já estão sabendo o que é. E o cara começa a olhar aqueles espectros lá de decaimento, ele já começa a falar, é uma nova interação, porque a quinta interação vem aí. Certamente a quinta interação vem aí. Se o LHC foi construído também para isso, para se pensar na quinta interação, por exemplo, um Higgs altamente massivo composto, ou uma quinta interação, alguma coisa ligada, né, à quebra eletrofrágica, um mecanismo dinâmico para quebra eletrofrágica que pressupõe, por exemplo, uma quinta interação. Então, quer dizer, aí vocês estão se preparando para fazer essa física. Então, é importante vocês terem uma boa formação na área teórica, na área experimental, se possível, na área fenomenológica, para ter essa sensibilidade de dizer, ó, tudo isso que está acontecendo é uma nova interação. A história está se repetindo, como foi com Li e Yang, que eu ia já colocar aqui no quadro agora. O que Li e Yang fizeram? Vocês veem? O que Li e Yang fizeram? Quando eles chegaram em 1900, eles eram teóricos de carteirinha, mas eles sabiam que a interação fraca estava bombando. Então, o que eles pegaram? Eles, teóricos, pegaram todos os dados disponíveis das interações fracas, medidos até então, e aí começaram a fazer uma análise. E aí eles viram, a paridade é violada. Então eles viram, ó, é realmente uma interação nova. A paridade é violada nessa interação, como não é violada no eletromagnetismo, nem na interação forte. Então eles tiveram, assim, aquela percepção de que ali você tinha uma nova interação por causa da violação da paridade. E aí, sabendo do fenômeno, eles montaram o experimento. O paper teórico deles diz, ó, o experimento tem que ser assim. E aí a Mrs. Wu, ela foi lá e fez o experimento deles e achou a violação de paridade naquele sistema de cobalto. E aí, ou seja, os teóricos perceberam o fenômeno, porque eles tinham um olhar agudo para isso, sabendo o fenômeno, eles desenharam a máquina, não foi um acelerador de partículas, mas foi um sistema que
de cobalto, né, o símbolo de parafina, lá tudo certinho, para você perceber a violação da paridade. Então, e aí o experimental foi lá já sabendo o que queria. Mrs. Wu, ela já sabia o que eles queriam. Até a discussão dela ganhar um prêmio Nobel ou não, por isso ela não ganhou o prêmio Nobel porque era mulher. O pessoal fala, não, ela não ganhou o prêmio Nobel. Talvez porque eles fizeram tudo. Ela só montou o experimento. Claro, não estou desmerecendo, mas ela sim, ela já montou um experimento que foi indicado por eles. Ela mediu, mas talvez o mérito, a concepção intelectual foi toda deles, né? Tanto do processo físico, quanto na formulação do experimento e na proposta do experimento. Então, eu acho que é isso que está acontecendo. Esse sistema, eu acho que o LHC, ele realmente mexe com o sistema galileano de fazer. Nesse documentário, aí, Rafael, essa transição que a gente chamaria de física de Galileu para essa coisa mais aberta, não é tão simples. Não, claro. Outro dia eu vi um filme na televisão, teve aquele satélite Cassini. Daí ele aparece, vamos dizer, filmando uma lua em Saturno. E essa lua de Saturno, filmando. O que eles viram? Começaram essa lua, tinha vulcão em Saturno e espirrava gelo. E eles ali iam mostrando ali o gelo. Então não era questão de GF, era Galileu, está ali vendo assim. E isso foi Galileu, isso caracterizou um pouco a nossa vida. E agora aparece uma outra questão, né? Será que quando essa pergunta que você fazer, será que o LHC é um experimento espiritual? Assim, eu acho que é uma mudança Claro, você está em duas regiões diferentes da natureza. Quer dizer, é muito mais fácil você ser galileano num processo macroscópico do que ser galileano num processo microscópico. Eu acho que não dá para ser galileano, por exemplo, na descoberta do bóson de Higgs. Não dá para ser galileano na descoberta do neutrino. Né? Você está no mundo subatômico, subnuclear, você não consegue ser galileano. Segundo Dirac, você só consegue ser matemático, o que Dirac dizia no paper dele de 39. É a matemática o instrumento, não é a linguagem. É a matemática o instrumento científico que vai me levar a novas descobertas. E foi isso que ele fez. Ele descobriu o pósitron, o antipróton, tudo porque ele usou a matemática como a sonda dele. Era um instrumento de investigação da natureza. A matemática, para Dirac, era um instrumento de medida de investigação da natureza. Não é uma linguagem da física, não é um formalismo. É também, mas para ele usava como um instrumento de medida. Eu vou averiguar a natureza sob o prisma da matemática, porque a natureza responde muito bem à matemática. Não responde à sociologia nem à história, responde à matemática. Então vamos usar a matemática para descrever a natureza. E foi assim que ele fez os avanços, né, as antecipações dele. Então eu acho, Glória, tá bom, essa sonda, ela pode ser, claro que ela é muito mais galileana, ela foi lá para ver o processo. É um processo macroscópico. Os cientistas lá, assim, ficaram estupefatos. Sei. Por virem um vulcão lá numa lua de